Então, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa primeira live aqui do Diário de Curitiba. E eu tive a honra de estar na primeira live do Diário de Curitiba. É isso mesmo, Brasil? Isso mesmo. É bom demais para ser verdade. Que honra, que prazer, né? Então, o tema da nossa live, já vou começar a apresentar, qualquer coisa a gente repete, é a posse do novo presidente dos Estados Unidos e como isso influencia aqui o nosso querido Brasil. Esperar mais um pouquinho. As nossas redes sociais para as pessoas que estão conectadas, tanto no Instagram quanto no Facebook, é O Diário de Curitiba. O Diário de Curitiba. Nós estamos aqui hoje com dois especialistas na área de política, o Diogo Tavares e o Thiago. Daqui a pouquinho eu vou apresentar eles para vocês conhecerem. Então vamos lá, já passaram 5 minutinhos. Vou me apresentar então. Eu me chamo Bruna Liane, sou jornalista e co-editora do entretenimento do jornal Diário de Curitiba. Estou aqui hoje para apresentar a primeira live do Diário de Curitiba, que é a posse do novo presidente dos Estados Unidos e como isso altera ou influencia o Brasil. Nós temos dois convidados hoje. Primeiro, vou começar pelo Diogo. Ele é colunista de política no Diário de Curitiba e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Diogo, quer complementar mais uma coisa? Dar um oi? Boa noite, Bruna. Boa noite, Thiago. Boa noite, internautas. E é um prazer estar aqui na primeira live do Diário de Curitiba com esse tema tão interessante, tão importante. Temos também o Thiago Moraes. Ele é doutor em psicologia social. Thiago, o que mais você faz? Se apresente aí pra gente. Boa noite, Bruna. Boa noite, Diogo.
É um prazer, aí, uma honra, tá? Primeira live do Diário de Curitiba e um tema bem interessante, né? Eu mesmo ainda estou meio extasiado ainda com a posse ontem do Biden. É muito simbolismo, são várias coisas interessantes. Enfim, eu acabo até viajando, eu gosto muito. Enfim, dos Estados Unidos, até alguns amigos não entendem o porquê, mas eu acho que os Estados Unidos, ele é como que eu posso dizer, uma janela de tendências, né, do mundo, né? Muitos dos fenômenos, né, do mundo, de maneira geral, nós conseguimos entender olhando, né, para os Estados Unidos. Então, é sempre um prazer estar aqui hoje. E eu sou pesquisador de pós-doutorado pela Universidade Kennedy, e eu tenho pesquisado os grupos, né, de extrema-direita nos Estados Unidos, e também as crenças em teorias conspiratórias nos Estados Unidos, né, que deixaram de ser aquele papo, né, underground, para ser o mainstream, né? Claro que não são teorias, né, tão bizarras, né, como as daqui, né, que você pode virar um jacaré tomando vacina, mas tem também, né, teorias bem esquisitas. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Quero agradecer vocês por estarem aqui na nossa primeira live. E vamos começar as nossas perguntinhas. Então, vamos lá. Essas eleições do ano passado para esse ano, a gente sabe que foram muito conturbadas na história americana. O tão democrata Joe Biden tomou posse ontem, dia 20, como o 46º presidente dos Estados Unidos, e a sua vice, a primeira mulher vice, Kamala Harris. Então, quais são os principais desafios que vocês acham que eles vão enfrentar agora, cara, assim? Eu posso começar respondendo? Eu acho que os principais desafios, tem dois pilares dos desafios agora a serem enfrentados pelo presidente eleito. Um desafio interno e um desafio da política externa, digamos assim, né? Dos desafios externos, acho que o primeiro e principal desafio é o combate à pandemia. Não há dúvidas que o Biden vai destinar um foco aí ao combate da pandemia. Inclusive, ele já apresentou um plano de contenção, um plano de vacinação. Ele também criticou duramente as medidas ou a má administração que o seu antecessor fez em relação à administração do problema ou da pandemia 19. E o segundo, eu acho que vai ser típico de qualquer presidente, é a preocupação com a economia, que envolve também a questão da administração da pandemia da Covid-19. Uma das primeiras medidas que o Biden enviou para o Congresso foi a apresentação de um pacote de 1,9 trilhões de dólares, né, para o combate da pandemia. E, além disso, né, além da questão da distribuição de vacinas, que esse pacote tem por objetivo, ele pretende conceder o auxílio econômico, como aqui no Brasil, que a gente conheceu como auxílio emergencial, auxílio econômico a milhões de americanos e também para as empresas americanas, né, retomarem, nesse momento, aí, digamos, pós-pandêmico, retomarem a sua posição na economia. Eu acho que um terceiro desafio, tocamos um pouco no assunto dos estudos, a questão das conspirações. Acho que um terceiro desafio importante também é a união política do país, né? A união do tecido social norte-americano. Eu acho que houve uma eleição muito polarizada e a gente viu que pelo menos 30% do eleitorado americano acredita que essas eleições foram fraudadas, né? São aqueles fiéis ali ao Donald Trump que acreditam no discurso do ex-presidente. E, além desses 30%, tem uma parcela de fanáticos que está disposto a algo mais, né? Já demonstrou ali com a invasão do Capitólio que está disposto a qualquer coisa para tumultuar os trâmites democráticos, o processo democrático, né? E esse desafio tem um pouco a ver também com a questão da nova demografia americana, o novo presidente lidar com essa ideia de que, e os brancos americanos lidar com essa ideia de que eles não, que em breve não serão mais maioria, ou que não são essa ideia de que os brancos americanos são a maioria no país, né? O Alex Tocqueville, um estudioso do século XIX, já dizia que lá atrás, nos Estados Unidos, a questão do racismo já era um problema
nos Estados Unidos, e a gente viu aí no ano passado algumas que ainda é um problema muito eminente nos Estados Unidos. Enfim, a Scheller nos mostrou muito bem. E para concluir, acho que os desafios da política externa também, né? Eu acho que o desafio que os Estados Unidos têm de tomar essa posição de protagonista mundial, né? Que os Estados Unidos já tinha protagonista na liderança política mundial. Ontem mesmo, o Parlamento da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que é uma alemã muito próxima da Angela Merkel, foi indicada pela Angela Merkel, inclusive, para a liderança da União Europeia, felicitou o Biden e disse que ela ia ter, a União Europeia agora ia ter um aliado na governança mundial. E outros líderes europeus também enfatizaram a questão da política externa americana e veem com bons olhos a posse do Biden como algo que é uma vitória do sistema democrático, né? O refortalecimento da ideia da democracia, do sistema democrático, enfim. Angela Merkel fez felicitações nesse sentido, a chanceler alemã, Emmanuel Macron, o presidente da França, fez felicitações nesse sentido, Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, enfim, aqueles que acreditam que a vitória do Biden é um refortalecimento das ideias democráticas, principalmente do multilateralismo no mundo. Bom, o bom de participar junto com o Diogo é que ele é um cara incrível, né? Ele responde tudo, não preciso... Me sobrou pouco, mas de fato, eu concordo em número e grau com tudo, né? Enfim, é um tema, né, que eu venho me debruçando aqui sobre quais foram as determinantes eleitorais, né? O que fez Biden passar à frente de Trump, né? Enfim, e dentre o que eu percebi, dois fatores se destacaram, né? Um foi a Covid-19 e o outro foi a questão do racismo, do movimento Black Lives Matter. Esse foi o ponto de decisão, né? Se possivelmente, se talvez não tivéssemos a pandemia e, enfim, George Floyd não tivesse morrido, né? Não tivesse aqueles protestos de rua eclodido, talvez tivéssemos ainda Trump na presidência, né? Previdência porque ele está velho, né? Precisa já se aposentar, vai descansar mesmo na Califórnia. Eu acho que em vista disso, né, então, ele tem um compromisso inegável com a Covid-19 e vai ter, e foi um dos primeiros decretos, né, foi nesse sentido, para ampliar justamente a produção e distribuição de vacina. A vacinação ainda está muito aquém do que deveria ser nos Estados Unidos, enfim, só que eu olho aqui com inveja, né, para falar a verdade, né, falar que a vacinação dos Estados Unidos está aquém porque a nossa não vai acabar nunca, né, mas de fato, vai ter que dar uma resposta muito dura em relação à Covid e também uma resposta para a comunidade negra, né, que em massa, né, votou no Joe Biden, né, em massa, né, estamos falando de quase praticamente 90% do voto negro. Então, a resposta ela tem que vir em um bom tom, né, um tom extremamente compreensível. Eu percebo hoje que os Estados Unidos ele está um país rachado. A pandemia ela acelerou uma série de processos sociais que já estavam em curso no mundo inteiro, né? Tanto é a digitalização da informação. Possivelmente sem pandemia, talvez a gente nem estivesse fazendo essa live aqui nesse exato momento, mas hipertrofiou também o lado ruim, né, da sociedade, a polarização política. E quando nós olhamos para os Estados Unidos, existem grupos que são perigosos de fato, né? O Capitólio ele foi apenas uma amostra do que nós podemos enfrentar. Existem milícias armadas, milícias que têm planos assim medonhos, como por exemplo invadir usinas nucleares e superaquecer os reatores, enfim, existe gente, né, disposta a isso, né, e não faltam exemplos no mundo, né, então eu acho que então, isso que... Olha que interessante, Diogo, porque uma teoria da conspiração, todo mundo já recebeu já um zap, né, daquele tio maluco, né, falando que tem chip na vacina e tal, mas a teoria da conspiração, ela fala do quê? Sempre de vilões, sempre de vilão.
QAnon é diferente, fala de vilão e fala de herói, e o herói é o Donald Trump. Então o Donald Trump supostamente descobriu tudo, descobriu que as elites são satanistas, que elas têm planos malévolos terríveis, que a Covid não existe, etc, etc, e ele está sendo perseguido aí por todos, pela mídia, né? Aliás, fake news, né? Foi um termo que ele popularizou para atacar a mídia tradicional, né? Para atacar enfim, olha a que ponto chegamos, né? Olha a que ponto chegamos, né? E no cenário da política externa é recuperar esse multilateralismo, mas vai ter muitas dificuldades, né? Como, por exemplo, negociar com a China, e alguns pontos que eu tenho visto olhar muito, como, por exemplo, a política externa com a Coreia do Norte. O Donald Trump realizou 3 encontros com Kim Jong-un, um, se não me engano, no Vietnã, outro em Jacarta, capital da Indonésia, e outro na fronteira desmilitarizada. Ele foi o primeiro, né, a cruzar aquilo lá, um negócio muito simbólico, mas a Coreia do Norte está se mostrando uma potência nuclear, enfim, muito poderosa, e ela não parece disposta a voltar atrás, né? Teve, né, enfim, acordos, mas acordos de mentirinha, né? Não, enfim, esse é um mundo. O Diogo sabe que eu sou otimista. Eu sou sempre otimista. Pareço aquele personagem do Voltaire. Pode acontecer toda a desgraça do mundo, eu acho que as coisas vão caminhar para um bom trânsito, mas, enfim, eu gostaria, nesse momento, de ser jornalista. O que não falta são pautas. Então, temos uma pergunta. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas a pergunta entra muito agora. Você colocar aqui. É da Marta. Vocês conseguem dar uma olhadinha? Vocês acreditam que a forma como o Trump lidou com a pandemia influenciou no resultado das eleições? Absolutamente, absolutamente. Enfim, esse está no prelo ainda, não publiquei, mas possivelmente 4% aí dos votos que Trump perdeu talvez se devam ao fator pandemia e Covid-19 em específico. O interessante porque eu tenho pesquisado aqui no Brasil o efeito, né, a repercussão da pandemia, né, relacionado às falas do Jair Bolsonaro. É muito interessante, gente. Quase tudo, né, que o Bolsonaro fez aqui foi reflexo do que o Trump fez lá. Por exemplo, vocês se lembram da invasão dos hospitais? Quando ele falou na live ali, vai lá no hospital, tira foto para você ver. 2 dias antes, tinha proliferado uma hashtag lá nos Estados Unidos para invadir hospitais, né? E o Trump foi um dos que pediu, né? Então, o desastre, né, da condução da pandemia, para vocês entenderem o que foi o desastre da condução da pandemia, nos Estados Unidos dá para olhar para os números, mais de 400 mil mortes, inaceitável, e dá para olhar para o nosso reflexo aqui, né? O nosso mini Trump fez igualzinho, e com certeza influenciou muito a eleição. Eu também, eu concordo com o Thiago, sem dúvida. Você imagina que todo o orgulho americano foi abaixo nesse momento, né? A maior economia do mundo, o país que se vangloria, né? O destino possideris, aquele que acha que tem o destino de se expandir, de levar a democracia para todo mundo, não conseguiu resolver um problema interno da pandemia. Estava à frente ali o líder negacionista. Imagina, nos Estados Unidos, a gente assiste aqueles filmes americanos de fim do mundo, pandemia. Os Estados Unidos sempre resolve tudo no mundo todo, para todo mundo, mas dessa vez, no mundo real, parece que foi um pouco diferente. Então, eu acho que isso influenciou, sim, na não reeleição do Donald Trump, né? E pegou muito mal a forma como ele geriu. Eu acho que no mundo todo, no mundo como um todo, essa foi a hora que a realidade dos fatos cobraram, né? A fake news não resolve a questão da pandemia, né? Mentir sobre os fatos não resolve a questão da pandemia. Então, o eleitorado da pandemia, ou quem votou durante a pandemia, eu acho que esperou muito sobre o resultado de gestão do político que estava no poder durante a pandemia. Então, para quem está chegando agora, o tema da nossa primeira live do Diário de Curitiba é a posse do novo presidente
dos Estados Unidos e como isso influencia aqui no Brasil. A gente tem o Diogo, que é mestre em ciência política, e o Tiago Moraes, que é doutor em psicologia social. Vamos então agora para a nossa próxima pergunta. Como o Tiago comentou no começo da live, a cerimônia, por mais que tenha sido sem o público, como é de costume, ela teve como preocupação a segurança do novo presidente dos Estados Unidos, e também ela foi cheia de simbolismos. Então, eu vou citar alguns simbolismos aqui para demonstrar, né? A primeira ali foi no discurso do Biden, que ele pregou sobre a união, a restauração de valores da democracia e a ideia de um país confiável novamente. Além disso, ele disse que vai reparar as alianças tradicionais dos Estados Unidos. Uma outra coisa que a gente pode apresentar aqui como simbolismo foram os looks. Eles foram escolhidos além da estética, né? Alguns deles representam um apoio a pautas importantes no mundo da moda, como o fim da cultura do desperdício e a inclusão de estilistas negros e imigrantes. E por último, mas não menos importante, a participação da cantora e atriz Jennifer Lopez, que cantou a música This Land is Our Land. Essa terra é a nossa terra. E durante a apresentação, ela recitou em espanhol a parte do juramento à bandeira, que é o juramento feito pelos americanos em cerimônias cívicas. O que mais vocês observam de simbolismo durante a cerimônia do Biden ontem? Vocês podem comentar um pouquinho. Bom, o Diogo ficou quieto, entendi que era para... Mas, nossa, essa é aquela pergunta que você faz, assim, sabe? Você contou a quantidade de grãos de areia ali na praia. É muito difícil de responder, porque o simbolismo é extremamente abundante. Eu vou falar o que me chamou mais atenção. O que me chamou... Difícil também eleger isso, mas eu acho que o que me chamou mais atenção foi a Lady Gaga. Primeiro, né, o vestuário, né, aquela roupa imensa, né, mas simbolizando a bandeira norte-americana, a pomba, né, no peito, né, simbolizando aí a paz, né, a união com o ramo de oliva, e cantou o hino, mas aqui não vou falar só da letra do hino, mas cantou com uma representação muito parecida com a ópera, né? Que a ópera ela vai unir aqui como que eu posso dizer, a expressão teatral. Enfim, esse hino em específico, ele foi escrito por um poeta, e ele não tinha o intuito de ser um hino. Na verdade, ele foi durante muito tempo uma canção de taverna, sabe? Que você canta ali no bar. Ele foi, ou seja, uma canção que saiu do povo, né, para ser ali o lema do povo. Então eu achei isso, né, a Lady Gaga, e tem muitas outras coisas, né, como por exemplo a Kamala Harris, o roxo, né, enfim, agora é um segredo aqui, eu gosto desse tema moda, eu particularmente acho bem interessante. E, enfim, e muitos ali, estilistas ali, são fantásticos, né? Como, por exemplo, Alexandra O'Neill, Maison Schiaparelli, né? Que fez, foi o estúdio aqui, né? Que produziu a roupa da Lady Gaga. E no caso da Kamala Harris, né? O roxo, ele simboliza o poder, né? Literalmente aqui, como se ela fosse um personagem da Marvel, né? Aliás, essa foi a sensação que eu tive de ver, inclusive, a Michelle Obama. Ela estava aparecendo ali, parte do Quarteto Fantástico, né? Ela exalava, né, poder. Enfim, e tem coisas ali que estão nos detalhes, né? Como, por exemplo, o Salão Oval, né? Bem atrás, né, da cadeira do Joe Biden fica uma imagem do Benjamin Franklin. É aqui um indicativo em relação à ciência, né? Dizendo aqui que a ciência vai ser um lastro, de alguma forma, desse governo. Enfim, eu não sei nem por onde começar, né? Mas eu acho que o outro ponto também
foi o fato dele ter andado na rua ali com a família, em um evento, né, que poderia ser aqui, como foi, sei lá, a morte do Kennedy, né, num evento perigoso, né, enfim, ele se aproximou dos jornalistas, enfim, eu achei um evento muito interessante e ainda estou terminando de digerir todo esse simbolismo, né? A Jennifer Lopez, né, gritou, né, justiça para todos, né, inclusive em espanhol, aqui reforçando aqui os laços de proximidade com a comunidade latina. Enfim, eu ainda estou digerindo. É legal que o Thiago é bastante detalhista. Eu gostei dos detalhes que ele trouxe aqui, que alguns eu não tinha reparado, não. Mas eu acho que na questão política também teve muito simbolismo político, né? Acho que o mais visível já foi essa questão que eu comentei anteriormente aqui, do presidente já tratar dessa nova demografia americana, presença de mulheres, latinos, negros, asiáticos, né? Isso refletido nos artistas, refletido nos convidados próximos, isso recebeu bastante destaque, né? O Thiago falou aqui da questão da música, como a música pop teve bastante presente, sempre se dá um destaque à música clássica, bastante violinos e tal. É até engraçado que eu estava lendo sobre um fato de que Washington é muito frio na época da posse, né? E uma das posses do Barack Obama, os violinos eram de figuração, porque é tão frio lá que se tocasse violino naquele momento, as cordas arrebentariam com o frio, né? Então, toda a posse americana ela é cheia de simbolismos, mas essa destacou algumas questões bem atuais dos Estados Unidos. Eu também destaco a questão da diversidade religiosa. O Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, o primeiro foi o John Kennedy, né? Mas o ex-presidente católico convidou um padre para sua posse, né? Uma liderança religiosa católica para sua posse, que falou, discursou, mas fez poucas referências à sua própria religião. Foi um discurso bastante moderado e sincrético, né? Um discurso para todos, refletindo também um pouco do momento que passa a Igreja Católica, falou do Papa Francisco e tudo mais. Mas houve também a presença de outras lideranças religiosas, referentes protestantes, afinal a Kamala Harris, né, ela é de uma religião protestante. E eu destaco também aqui, para finalizar, o simbolismo político, né, a presença dos republicanos na posse. Apesar da ausência do Donald Trump, nós tínhamos ali a presença do vice do Trump, Mike Pence, o ex-presidente George W. Bush. Mike Pence, que faltou, né, no dia anterior, na despedida de Donald Trump. Né? Ele alegou problemas de locomoção e tal, mas ele estava lá. E teve um discurso muito bacana de um republicano, o Mitch McConnell, que ele reforçou os valores da democracia, os valores da segurança, do respeito mútuo entre os opositores. Então foi um discurso muito interessante. E eu acho que, para finalizar, um simbolismo bastante importante para a democracia é a questão dos três poderes, que esteve presente a todo momento, mas a questão da soberania do legislativo. Diferente do legislativo como representante do povo, né? Que o presidente, o executivo, tem que lembrar disso sempre. Diferente do Brasil, em que aqui o presidente toma posse no dia 1º de janeiro e o Congresso só vai tomar posse um mês depois, então o presidente praticamente governa um mês sem Congresso. Ele pode aí editar medidas provisórias com força de lei que serão analisadas pelo Congresso só depois de um mês. Nos Estados Unidos é diferente. O legislativo assume posse antes e depois imposta ao presidente da República, reforçando a importância desse poder, que é, de fato, a representação máxima da democracia, né? O fortalecimento do poder, a força do poder legislativo, né? Que representa ali a soberania popular, os representantes do povo. E só uma coisa, e as máscaras também. Eu acho que essa posse vai entrar para a história pelo uso massivo das máscaras, né? Eu creio que vai demorar muito tempo para a gente ver uma outra. Aí vai ser o fim do mundo, a próxima posse dos Estados Unidos com todos de máscara, mas eu achei interessante também a adesão, né, ao protocolo de forma tão estrita. Essa pergunta é direcionada ao Thiago, mas o Diogo pode ficar à vontade. No primeiro dia, o Biden assinou 15
15 ordens executivas e 2 memorandos. Ele reverteu algumas medidas do seu antecessor, do Trump. E, na prática, o que muda? O que muda a partir dessas novas ordens e esses memorandos? Legal, essa aqui o Diogo me ajuda aqui, porque foi muita coisa. Ainda, como eu disse, ainda tô digerindo, mas ó, eu acho que primeiro, assim, ele quis passar um tom de urgência, tipo, ó, gente, cheguei chegando mesmo, entendeu? E basicamente foi reverter. Na maior parte dos decretos aqui, o objetivo era reverter as ações do Donald Trump, como, por exemplo, retornar os Estados Unidos à OMS, a questão do Acordo de Paris, aquele muro sem pé nem cabeça do México, colocar, enfim, interromper a construção disso. Eu vejo isso, né, essa pressa, né, tanto, evidentemente, né, ele precisa trabalhar, né, precisa correr, né, mas dessa forma como ele fez, para mim, ele quis passar um sinal claro, né, para o outro lado, né, de maneira geral, que ele está trabalhando. Eu concordo com o Thiago nesse sentido, que ele quis já passar um sinal, principalmente de reversão das políticas mais absurdas, digamos assim, do seu antecessor, né, mais radicais, digamos assim. Acho que absurdas foi um pouco forte. Ele focou ali na questão do retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Já começou algumas ações em relação à questão ambiental, que parece ser o foco da sua gestão, né? A questão da migração, que eu acho que é uma questão até um pouco sensível à vice Kamala Harris, que é de origem, né, tem os seus pais de origem asiática, e vários membros do governo são migrantes, migraram muito novos para os Estados Unidos ou são filhos de imigrantes. Então, é até simbólico para passar a mensagem, né, da América dos sonhos, do sonho americano novamente. Tem aquela ideia dos filhos do sonho americano, os filhos dos migrantes que vão para lá. Teve uma política específica para essa população, que foi alvo de ataques do Donald Trump, que queria deportar esses jovens, né? Havia a ideia ou a tentativa de deportar esses jovens. Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido, já demonstrar trabalho e reverter algumas ações do seu antecessor, já dando o tom do seu governo para o mundo. Só queria complementar uma coisa, não exatamente o que o Biden fez, mas que o Trump deixou de fazer, né? No último dia ele poderia ali, existe esse instituto, né, do perdão presidencial, e ele e a família dele aí certamente pelos próximos anos vão enfrentar vários problemas com a justiça, né? Mas ele não usou, ele poderia aí, sei lá, né, tentar se inocentar, né, falar, declaro inocente, inocentar os familiares. Isso não aconteceu. Eu achei interessante, enfim, e um último takezinho dele com a mulher dele, com a Melania, saindo, ela deixou ele falando ali. É um casamento de fachada, né? Todo mundo sabe, né? Ela foi escolhida ali justamente por ser bonita, etc, etc. Mas interessante ele aqui, né? Um opositor à imigração, a própria mulher dele também não era americana, né? Ela também era estrangeira, né? Uma das muitas contradições enfim, ensejadas aqui por essa célebre figura de pele laranja e cabelo esquisito. Para o pessoal que está chegando agora, vou lembrar que a nossa primeira live do Diário de Curitiba é sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos e como isso influencia aqui no Brasil. Falando em influenciar no Brasil, essas mudanças que foram agora com o novo presidente, elas preocupam a política externa brasileira, porque nos últimos anos a gente estava seguindo a cartilha do Donald Trump, né? Olha, eu não sou especialista em política externa, mas eu acho que, na minha humilde opinião, assim, tudo vai depender. Vai depender de como o governo Bolsonaro vai reagir, né? Diversos conselheiros ali em volta do Biden, eu destaco um que eu vi uma notícia essa semana, que é o Arturo Valenzuela, que é um
um chileno radicado nos Estados Unidos, que foi conselheiro do Bill Clinton, foi conselheiro do Barack Obama. Ele é um crítico ferrenho dos governos autoritários da América Latina, e ele destacou, ele colocou o Bolsonaro como um desses exemplos de governo em que ele acha que o Biden deve, né, não deve combater, ou deve passar um recado muito claro de que não é o tipo de governante que os Estados Unidos está disposto a dialogar. Enfim, eu acho que vai depender muito de como o governo Bolsonaro vai reagir, como a política externa vai reagir. E é importante a gente ter noção também de que o maior responsável da política externa norte-americana, um dos responsáveis, é o chefe de Estado, né? O chefe de Estado norte-americano nomeado foi o Antony Blinken. Ele tem um histórico intervencionista, né? No passado, ele foi conhecido por apoiar intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, essa ideia de que os Estados Unidos deve levar a democracia para os outros países, seja pela força ou independente do método que seja. Mas alguns analistas dizem que os próprios fatos, a própria história, fez com que ele, com o tempo, mudasse de opinião nessa relação. Mas eu acho que o que é importante para o Brasil é a nomeação do John Kerry. John Kerry era o secretário de Estado durante o governo Obama, e o Biden criou um cargo para ele que não existia, que eu até anotei aqui, que é o cargo de delegado especial do clima. Então, isso quer dizer que, principalmente nas políticas que o Bolsonaro tem adotado em relação à Amazônia e tudo mais, ele vai ser pressionado nesse momento, né? E que parece aí ser um dos focos, inclusive para inverter um pouco da lógica da economia mundial, um dos focos vai ser, do governo Biden, vai ser nessa questão do clima, e aí envolve as questões ambientais relacionadas à Amazônia. Aí eu acho que o restante a gente vai ter que ver aí durante o governo Biden como será essa relação. Pergunta muito boa. Agora, melhorar não melhora, né? Evidentemente que agora a gente vai discutir o quanto, né, vai piorar. Assim, uma coisa a se destacar, né? Durante muito tempo, né? Aliás, durante todo o período, né, do governo Bolsonaro, ele se ancorou muito, não só, né, no Partido Republicano, mas sobretudo no trumpismo, né? O Bolsonaro, ele seguiu a linha do trumpismo, e ele é visto hoje, né, pela alta cúpula do governo norte-americano, o Bolsonaro, como um mini Trump aqui na América, né? Então, durante muito tempo, o Brasil foi simplesmente ignorado, né, na agenda de política externa dos Estados Unidos, mas hoje, né, a figura do Bolsonaro, ela incomoda de alguma forma, né, o Partido Democrata. Mas agora, uma coisa eu digo, né, essa amizade, né, do presidente Jair Bolsonaro com o Donald Trump sempre foi uma amizade, na verdade, meio unilateral, assim, meio não correspondida, meio platônica, né? O Trump, ele sempre foi o amigo imaginário do Bolsonaro, né? O amigo que ele gostaria de ter, né? Visto aí que não tivemos nenhum tipo de benefício claro, né? Nem a indicação, por exemplo, para a OCDE, né? Enfim, o apoio aí está mantido, mas duvido muito que vai ter engajamento, por exemplo, por parte do governo Biden para levar, né, o Brasil à OCDE, né? Mas, como o Diogo bem disse, vai depender muito de como o presidente vai reagir, né? Evidentemente que o Brasil, ele foi o último país, dentre os países do G20, a reconhecer a vitória do Joe Biden. Isso tem um peso, né? E não obstante, quando o reconheceu, em janeiro, acusou, né, sem provas, de que as eleições americanas foram fraudadas. Isso também tem um peso, né? A política externa, ela se assemelha muito às relações de bairro, né? Aquilo que você fala, aquilo que você diz, essas coisas repercutem, né, no futuro, né? Como nós estamos vendo aqui no caso com a China. Está difícil, né, de obter insumos da China, mas o nosso governo, ele teve pouco trato, né, diplomático, né, para ser elegante aqui, né? E a mesma forma também com a Índia, né? O nosso parceiro aqui do BRICS, e nós aqui, enfim, não... Se bem que são ali dois presidentes alinhados, né? Mas eu creio que, no que puder, eu acho que o Partido Democrata vai investir em atrapalhar o governo Bolsonaro, mas também não é uma característica do Joe Biden, creio eu,
influenciar o mundo para que o Brasil fique isolado. Eu acho que isso seria improvável. Mas nós mesmos vamos nos jogando no fundo do poço e vamos nos isolando sozinhos. Nem precisamos muito de estímulo para isso. Antes da gente ir para a nossa última pergunta, vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente, caso não tenha pergunta, já estou separando aqui. Caso tenham mais perguntas, podem mandar para a gente e conversar sobre elas no final. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Diário de Curitiba, tanto no Facebook quanto no Instagram. E como fica a relação entre o Brasil e Estados Unidos a partir de agora? Pegando o gancho da última pergunta. Eu acho que o Brasil vai sofrer pressões, né? Acho que pressões, principalmente pela questão da preservação da Amazônia. Como eu disse anteriormente, a União Europeia, que vinha fazendo uma pressão isolada, ganhou mais um aliado agora nessa pressão nas questões ambientais. E alguns analistas, inclusive, incluindo o Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele acredita que a posse do Biden afunda mais ainda o Brasil no isolamento do sistema internacional, né? Alguns dizem que a figura do próprio chanceler Ernesto Araújo ajuda muito isso, né? Porque o Brasil, com ele, trocou aí uma longa tradição diplomática do Itamaraty por uma política externa baseada numa postura mais ideológica, né? Trocou uma postura mais baseada no pragmatismo, na defesa dos interesses do Brasil, no diálogo, por uma postura baseada em ideologia, que acabou jogando o Brasil no isolacionismo, né? Haja vista ideologias, mas digamos assim, um pouco radical, no sentido de que até mesmo líderes de direita não buscam se afastar ali do Bolsonaro. Essa questão da Índia foi um exemplo. O Macri, ainda quando presidente da Argentina, evitou ao máximo exposições públicas com o Bolsonaro na visita do Bolsonaro na Argentina. Então, o modo como o Brasil vem tocando a política externa já vem contribuindo para o seu isolacionismo. E pode ser que com essas pressões isso pode, né, se deteriorar ou ficar ainda pior. O Celso Amorim, como eu disse, ele acredita no isolamento absoluto. Pode ser um pouco de oposicionismo e tal, mas pode ser também que como eu disse, né, se nem mesmo líderes de direita no mundo estão dispostos a colar na figura do Bolsonaro ou a fazer parcerias com ele, quem dirá os Estados Unidos nesse momento. Eu acho que o Bolsonaro, todo mundo sabe quem que é, né, gente? É aquele que leva cloroquina para o churrasco e quer tomar Coronavac depois. Agora, de fato, a relação não vai ficar boa. Enfim, eu acho que não vai piorar tanto. Agora, um ponto, né? Ela não é uma relação que vem sendo muito vantajosa para o Brasil, né? Como, por exemplo, a balança comercial. Em todo o período, né, desde que começou o governo Bolsonaro, a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil ela é mais favorável aos Estados Unidos, lembrando que a gente importa dos Estados Unidos, sobretudo, produtos manufaturados, né, que geram empregos melhores, né, que tem valor agregado, e aqui a gente só exporta commodity, né, matéria-prima, enfim, produto de baixo valor agregado, e mesmo assim a balança ela não tá favorável. Então, é uma relação que privilegiou muito, né, na política externa aqui os Estados Unidos, e volto a dizer aqui, na figura do Ernesto Araújo, mais especificamente o trumpismo, né? Nós tentamos aqui replicar o trumpismo à moda tupiniquim, né? Claro que existem aqui interesses, né, estratégicos também dos Estados Unidos junto ao Brasil, mas eu acho que a relação ela tende a se tornar menos favorável. Não estou dizendo que ela vai se deteriorar totalmente,
mas porque ela não vinha boa, né? Como eu bem disse, né? Tratava-se de uma amizade platônica, sabe aquele amor de colégio, né? Que a menina da sala do lado nem sabe que você existe, você escreve carta, deixa escondido. Era assim, né? Como eu disse, tanto é que o Trump ele foi 3 vezes, né, ao Oriente para encontrar Kim Jong-un pessoalmente e não veio nenhuma vez ao Brasil, né? E não demonstrou, e a própria porta-voz agora da Casa Branca disse que não tem muito time, né, para o diálogo com o Brasil, não. A gente vai ficar, essa conversa fica para quando der. O interessante é que alguns analistas vêm se perguntando quem poderia ser o interlocutor dos Estados Unidos aqui na América do Sul, né? O próprio presidente do Chile, se não me engano, já está em final de mandato. O Peru está vivendo uma transição de mandato. Alguns destacam o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, como talvez o principal interlocutor da América do Sul com o governo Biden, né? Vamos ver aí nos próximos capítulos. Nós temos aqui algumas perguntas, 3 perguntinhas. Vou começar aqui primeiro pela do Francisco. Ele mandou um pouco antes, né? Acho que na hora que a gente está falando do Brasil e Estados Unidos. Podemos ter alguma consequência econômica ou social de curto prazo entre os dois países? Pergunta difícil de responder. Eu acredito que a balança comercial vai continuar desfavorável e existem talvez alguns outros pontos que a gente não tocou na discussão, né? Como, por exemplo, a vacinação no Brasil. Ela já se mostrou praticamente impossível de acontecer, enquanto que os Estados Unidos querem acelerar ao máximo o processo. Acredito que vai haver, por exemplo, disputa de insumos com os Estados Unidos e possivelmente a gente perde essa disputa, né? Assim como perdemos, por exemplo, a disputa por respiradores, ainda na primeira onda da pandemia. Evidentemente que eu acho que aqui ele fala do curto prazo, mas sobretudo no médio e no longo prazo vai haver muita pressão em relação às questões ambientais e acredito que se não houver uma resposta muito clara, né, tanto do ponto de vista ambiental, como também outro ponto, quando a gente fala de relação econômica entre esses dois países, um grande problema estão que os investidores brasileiros, boa parte deles estão nos Estados Unidos, estão retirando o dinheiro aqui do Brasil pela insegurança do nosso país, sobretudo a insegurança sanitária. A boa parte dos investidores só está disposto a colocar dinheiro de novo no Brasil quando houver algum sinal de que a pandemia vai ser mitigada ou que ela vai reduzir a um nível aceitável. E, gente, eu não sei vocês, aqui parece que a pandemia não para. Eu estava louco para virar jacaré, mas acho que não vai rolar tão cedo. Eu concordo com o Thiago, é uma pergunta difícil porque ela envolve N variáveis, né? Um número bem grande de variáveis, ainda mais se tratando de curto prazo, né? Eu acho que, concordando com o Thiago no quesito da vacinação, acho que a vacinação do Brasil e essa disputa de insumos pode atrasar algumas coisas. Algumas pessoas não compreendem a relação. O que relação tem vacinar as pessoas com a economia e vice-versa? Tem muito a ver com a confiança dos consumidores em sair na rua, né? A confiança dos mercados, enfim, tem tudo a ver. E eu acho que essas questões que o Thiago também tocou, da questão ambiental. A União Europeia já falou no passado em sanções. Não sei se os Estados Unidos, caso uma insistência do Bolsonaro nessa agenda ambiental que vem tocando, se os Estados Unidos chegaria ao ponto em falar ou ameaçar questões de sanções, mas isso seria muito prejudicial para o Brasil. E tem o fato de que o próprio Estados Unidos, por demonstrar um otimismo, faz com que os olhares dos investidores se voltem para eles, né? Só esse plano econômico de 1,9 trilhões que o Biden anunciou já faz com que os investidores cresçam o olho nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele vai emitir títulos de dívida imagina, a dívida americana é facilmente pagável, né? É só imprimir dólar, então é um negócio bem diferente da dívida dos outros países. Então, é uma pergunta que envolve N variáveis, e pode ser que sim, pode ser que não, que tenha essas consequências econômicas daqui,
Mas eu acho que a questão da vacina é o que vai ser mais primordial. Se a gente não vacinar logo, porque os países em si, a própria Nova Zelândia, que controlou a pandemia, já conseguiu uma retomada da sua economia, conseguiu comemorar o Ano Novo em praça pública. Isso faz toda a diferença para a confiança das pessoas, confiança do consumidor e tudo mais. Temos mais uma pergunta. Marta Souza Pérez. A China editou a lista de pessoas dos Estados Unidos não gratas às relações chinesas. Vocês acham que no futuro algum brasileiro aparecerá nessa lista? Assim, eu vou comentar algo difícil. Assim, quando nós falamos de relação com a China, com a Coreia do Norte, com a Indonésia, nesses países existe uma questão tanto de respeito, como também você se inclinar ao próximo. Tanto é que esse é o símbolo de respeito máximo, né? No Japão, nesses lugares, você tem que fazer, sabe, aquela reverência, assim, né? Tanto é que o Donald Trump, ele chamou o Kim Jong para ir na Casa Branca, e sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, eu posso até pensar, mas você tem que vir aqui de novo. Ou seja, se você vai conquistar, por exemplo, um cliente na China, você tem que visitar ele pelo menos 4 vezes antes dele te visitar. E era isso que o Trump estava fazendo. Enfim, agora, tudo, como eu disse, né, tudo, as palavras elas ficam impressas, né? Por exemplo, você ter o filho do presidente, né, falando que os chineses comem tudo que se mexe, né? Tudo que bate a luz, eles comem, né? Você ter ali o ministro da Educação, Weintraub, falando que os chineses são pessoas detestáveis, né? Tudo isso está impresso, né? Tudo isso vai, de alguma forma, repercutir nas relações e já está repercutindo. Agora, essa lista em específico, de fato, o que está involucrado aqui são, sobretudo, os interesses políticos. Se não há o nome de nenhum brasileiro nessa lista, isso demonstra que talvez nós sejamos um player político tão insignificante que nem se deram ao trabalho de colocar alguém, né, nessa lista, né? Você já pressupõe que o cara nem vai aparecer lá, né? Olha, Bruno, eu acho que, como eu disse anteriormente, o que dificulta as coisas para o Brasil nas relações exteriores é o fato de ter largado essa tradição diplomática do Brasil, muito baseada na formação ali do Itamaraty, que é importantíssima, sempre foi bastante levada a sério, e trocar por essa postura baseada em ideologia, né? Como o Thiago falou muito bem, tudo isso envolve cultura, a diplomacia envolve essas questões de cultura, a cultura do outro, o respeito à cultura do outro e tudo mais. E esses atos como o do filho do presidente, do ex-ministro da Educação, do Weintraub, nada tem a ver com diplomacia, tem a ver com xenofobia, tem a ver com falta de educação. Isso não combina com diplomacia. Eu acho que essas questões, essa preferência por tocar a diplomacia com questões ideológicas, acho que dificultam as coisas para o Brasil. Não sei se isso pode levar a China a incluir pessoas como não gratas aí nas relações brasileiras nessa relação, mas eu acho que o modo como nós tocamos institucionalmente a diplomacia brasileira hoje dificulta qualquer tipo de relação. Como eu disse, inclusive países com líderes, com chefes de governo de direita, não se veem dispostos a colar a sua figura, a espelhar-se no Bolsonaro e tudo mais. A gente vai para a última pergunta da nossa live, do Ricardo. Donald Trump deixou a Casa Branca com o menor índice de aprovação de todo o mandato e com a perspectiva de um julgamento de impeachment no Senado americano. Isso indica que o trumpismo foi à lona? E isso dá algum sinal sobre o que também pode acontecer com o bolsonarismo, o que é muito parecido com o trumpismo?
Bem difícil, pergunta difícil. Eu acho que o trumpismo ele perdeu bastante lugar, inclusive dentro do Partido Republicano. Você tem ali várias figuras que buscaram, né, afastamento, inclusive até o próprio Mike Pence, né, falou que ele falou? Que teve um problema logístico, né, que teve que buscar a mulher dele não sei aonde, enfim, é isso, né, isso mostra um afastamento. Agora, existe, né, como eu bem disse no começo aqui, uma série de grupos de extrema-direita, né, nos Estados Unidos que veem no trumpismo a panaceia para todos os problemas. E esses caras, eles estão um pouco órfãos agora, né? Assim, quando é natural, né? Quando um grupo ele é atacado frontalmente, ele sofre uma baixa, ele tende ou a desistir ou a buscar vingança, né? Uma revenge. Eu acho que o Trump, o que vai decidir, né, o destino são, sobretudo, as ações do presidente Biden nos Estados Unidos, como, por exemplo, esse auxílio econômico aqui na faixa de trilhão. Isso move a opinião pública. É inocente dizer que não, né? Como aqui no Brasil, por exemplo, a partir do momento que não houve mais, né, a extensão do auxílio emergencial, a aprovação do Bolsonaro já começou a cair. Evidentemente que não é só isso, né? Não faltam motivos, né, para essa aprovação cair. Enfim, mas é uma questão. Eu acho que o trumpismo ele teve uma derrota fundamental, mas eu não acho ainda que ele foi a nocaute. Ele ainda pode levantar, mas o tombo foi grande. Olha, é interessante a pergunta, porque ao mesmo tempo que alguns acham, como o Ricardo colocou ali, que o trumpismo foi à lona, se o trumpismo foi à lona, ele também deixa o cargo como presidente em exercício mais votado da história. Os índices de aprovação dele acabaram abaixando ali principalmente depois da invasão do Capitólio. Mas a gente pode ver que muita gente ainda apoia ele, muita gente acredita nas teorias das teorias conspiratórias que ele replica. Eu já vi pesquisas recentes mostrarem que 33% dos americanos acreditam que houve fraudes eleitorais, né? É um discurso do Trump. Então ele ainda tem uma parcela considerável da população ali como seguidores, digamos assim, né? Mas o Trump ele é mais do que um político institucionalizado, alguém que faça carreira política. Eu acredito que o Trump foi um movimento, né? E acho que principalmente a postura do Partido Republicano vai fazer muita diferença. A postura que o Partido Republicano tomar em relação a ele, de dar continuidade a esse movimento, oferecer institucionalidade a esse movimento, ou se o Partido Republicano vai adotar uma postura de ajudar a enterrar o trumpismo. Acho que as coisas ficaram tão difíceis já no Partido Republicano para o Trump, que o Trump fala em criar um novo partido. Isso é um pouco difícil se tratando de política americana, se tratando do sistema eleitoral americano, que é um sistema majoritário, um sistema bipartidário, bagunçariam as coisas um pouco lá, mas eu acho que, a não ser para a candidatura própria dele à presidência, esse partido não teria futuro, por exemplo, para a eleição de deputados. Eu acho que nos distritos eleitorais lá nos estados, esse partido não teria muito sucesso, haja vista os dois maiores partidos, inclusive, para quem não sabe, tem acesso a recursos públicos, né, para a campanha, não só recursos privados, mas recursos públicos que dão bastante vantagem a esses dois partidos, além da questão mecânica do sistema eleitoral americano, que favorece o bipartidarismo, né? Então, acho que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis institucionalmente para o Trump, mas, como o Thiago falou, o trumpismo, acho que continua, né? O desafio dos Estados Unidos agora é como lidar com essa parcela da população, com esses Simpsons que saíram para a rua, né? Essa galera aí. Eu tenho um convite para vocês, gente. O Trump ele falou hoje que ele ameaçou criar uma rede social para fugir da censura do Twitter. Será que o Trump vai ser o novo Mark Zuckerberg? Será que isso vai acontecer? Enfim, esse é um exemplo, né? Uma tentativa aqui de ressuscitar o trumpismo, nem que seja, enfim, na base da adrenalina, né?
Então, pessoal, a gente vai... Vocês querem comentar mais alguma coisa, Diogo, Thiago? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade, o prazer, a honra de estar participando dessa primeira live do Diário de Curitiba. Gostei de saber ali que nós tivemos espectadores interessados, perguntas e tudo mais. E eu desejo boa sorte ao Diário de Curitiba. Quando eu conversei aí com o Ricardo sobre as iniciativas, eu acho que é uma iniciativa muito importante, principalmente para Curitiba, na qual falta um mecanismo de debate aí, de jornalismo sério, ético e tudo mais, principalmente quando um dos principais meios de comunicação aqui do estado, da cidade, deixou de cumprir esse papel e resolveu virar um panfleto político. Então, eu acho que iniciativas como essa, como pretende o Diário de Curitiba, são muito valorosas, e eu agradeço mais uma vez aí pelo convite. Eu endosso aqui as palavras aqui do nobre Diogo. Aliás, gostaria que o Diogo soubesse que eu tenho um grande respeito e admiração. Acho um cara 10, e o Diário de Curitiba só ganha com um colunista desse peso. Esse aqui é um mandrake da ciência política. Não... Agora, de fato, eu acredito aqui que Curitiba, né, que é a cidade que eu escolhi para chamar de minha, está carente mesmo de um meio, né, imparcial. Tem um outro jornal aí, que eu não vou falar o nome, mas aí que durante muito tempo aí foi o front aí, né, da política, mas agora mostra um viés aí muito claro, um direcionamento aí muito claro. Enfim, falta um meio desse, né, um meio imparcial. Eu fico lisonjeado pelo convite, podem me chamar sempre, contem comigo. E eu gostaria de fazer um jabá aqui rapidinho, para quem estiver vendo, eu estou executando aqui uma pesquisa, e quem puder responder o meu questionário, ele está em psicologiavacina.blogspot.com, psicologiavacina.blogspot.com. Nós estamos fazendo aí uma pesquisa sobre a atitude dos brasileiros em relação à vacina e a relação com os traços de personalidade. É um tema importante aqui, pensando que nós precisamos pensar em campanhas para reverter, né, as crenças conspiratórias e levar as pessoas a se imunizarem de fato, porque só isso vai levar a nossa economia a retornar ao que ela era antes e, quem sabe, a nossa vida ao normal, né, a um novo normal, né, e torço aí, tanto para a Bruna quanto o Diogo, que possam se vacinar ainda esse ano de preferência. Já pensou, gente? E a gente faz um churrascão aí depois dessa vacinação. Bruna, foi um prazer te conhecer, obrigado. Diogo, obrigado também por estar aqui comigo. Contem comigo. Muito obrigado, gente. Quero agradecer ao Diogo e ao Thiago pelo tempo de vocês, pela sabedoria e inteligência de vocês em compartilhar com a gente também e com quem está assistindo. O Diário de Curitiba agradece também. Lembrando que a gente está nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. O Diário de Curitiba. Muito obrigada a todos que participaram e pelas perguntas. Até a próxima.